Vamos trazer um outro tema aqui. A proposta que acaba com a reeleição deve começar a tramitar no Senado, mesmo depois da manifestação contrária feita pelo presidente da República. A ideia é de que o tema seja aprovado na CCJ até o fim de março e já na próxima semana há previsão de audiências públicas para falar disso. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, disse que o executivo ainda não fechou uma posição sobre essa proposta. Então a gente vai trazer o que ele mencionou e já colocar aqui para o nosso debate também. A opinião de governo, como líder, só poderei dar quando houver uma posição fixada, definitiva do governo. A posição do presidente pesa muito, é evidente que pesa muito, mas não tem ainda uma posição de governo tomada. Até porque esse tema, quando for trazido para cá, é claro que internamente cada partido terá uma opinião, não é um tema que necessariamente unifique. O que há é uma opinião já do presidente da República, que é uma opinião que muitos desses partidos e até de parte da base aliada vai contra. Só que aí o presidente tenta articular. Bom, então, já que vocês vão contra, que tal estabelecer um mandato de 6 anos nessa proposta em vez de 5, porque seria muito pouco, né, para uma pessoa fazer um trabalho necessário. Caso o governo esteja bem avaliado ou trazendo benefícios para o país, esses políticos que discordam acham que 5 anos seria muito pouco para isso. Mas de que forma que esse tema deve ganhar forma e corpo aí nessa CCJ e também no Congresso, hein, Luiz Felipe Dávila? Mas você vê o que eu sempre falo aqui, que o problema é o presidencialismo e o engessamento do mandato. 6 anos para um presidente ruim é um desastre para o país. 6 anos é uma eternidade. Imagina eu aguentar 6 anos do Lula. Porque se está ruim, você tem 4 e você não reelege, né? Tira, né? 4 pode ir embora. Mas, então, assim... Isso poderia banalizar, por exemplo, pedidos de impeachment. Mas assim, de novo, é muito tempo para o mau governo. O problema do presidencialismo é o que você faz quando você tem um mau presidente. É um trauma tirar, que é o processo de impeachment. Este é o problema. Então, se o mandato é 4, 5 ou 6... Se é um mau presidente, é uma eternidade, qualquer período, entendeu? Agora, se é um bom presidente, você quer mantê-lo no poder porque está fazendo a coisa certa. Luiz Felipe Dávila, há uma pergunta aqui, feita nos bastidores. Se você seria primeiro-ministro caso houvesse parlamentarismo aqui no Brasil? Aí eu voto. Eu votaria no Dávila. Dávila tem cara de ministro. Eu votaria no Dávila. Eu votaria na base. Eu votaria. O senhor nunca votaria. O senhor nunca votaria. Nunca votaria assim. Nunca. Dávila tem cara de primeiro-ministro, chegando, fazendo seus pronunciamentos, falando o que é necessário e o que não é, o presidente quietinho. Não é mesmo, Dávila? Mas sabe que isso seria muito bom? A ideia de você ter um presidente focado nas questões de Estado e deixar as questões de governo para o primeiro-ministro, a meu ver, é o grande regime político que tem hoje. É o que tem na França, é o que tem em Portugal. Isso define duas coisas, questões de Estado e questão de governo. E questão de governo precisa ser fácil para remover o mau governo. Essa é a questão fundamental. O chefe de Estado fica lá. Por que ele vai... Por exemplo, pega o Lula, se ele fosse só presidente nessa condição, vai ter lá política externa, política de defesa, pode nomear o primeiro-ministro e tal, mas é isso. Agora, política de governo, está entregando ou não está entregando? Não está entregando, vai embora para casa. Porque senão 5 ou 4 ou 3 ou 1 ano é uma eternidade. Ô, Felipe Monteiro, você entende que 6 anos ou até mesmo 5 seriam uma eternidade para um presidente que não entrega aquilo que a população espera? Não, eu acho que não. Eu acho que é um prazo justo, inclusive, né? Para um mandato único, 6 anos, eu acho até pouco para você pensar numa política de longo prazo, né? Mas é melhor do que 4. Eu acho que tem instrumentos institucionais legítimos que você pode evitar que o presidente ruim fique os 6 anos. Como tem no México, por exemplo. No México, a cada 3 anos tem o plebiscito, se o presidente continua ou se abre novas eleições. Então, 6 anos de um mandato com um mecanismo de recall no meio do mandato, eu vejo como algo possível e viável caso a reeleição realmente termine. Porque eu sou um crítico de terminar com a reeleição. Eu gosto da reeleição. A reeleição, no meu modo de ver, permite que o político bom continua por mais um mandato. Permite que o político bom seja premiado em participar de uma licitação e possa ficar mais tempo no governo. Esse argumento que parte das pessoas que criticam a reeleição, que defendem o fim porque o presidente usa a máquina, né? É bom lembrar que o presidente pode usar a máquina para indicar o sucessor. Então, esse argumento por si só é meio contraditório, né? O que nós temos, aí volto a falar, o que nós temos que lutar
é por partidos políticos ideológicos, programáticos, que consigam fazer e apresentar projetos para o Brasil. No meu modo de ver, a tendência do presidente ser reeleito no Brasil é porque, infelizmente, a nossa oposição, seja de esquerda ou seja de direita, não tem projetos para o país. E você, Segré, onde você se posiciona? Eu estou de acordo com terminar com a reeleição. Me parece bem os 5 ou 6 anos. Ampliaria não somente para o presidente e governador, faria bem mais para todo mundo. Botaria o legislativo nesse pote também? Colocaria no legislativo, sim. E tomo, inclusive, uma coisa que aprendi de ouvir a Luiz Felipe Dávila aqui, que é a questão dos votos diretos nos deputados. Porque os votos distritais. Hoje você tem... Não, mas hoje, por exemplo, que tem o voto direto, eu fui pesquisar, tem menos de 10% de deputados... Você fala de não haver mais os votos de legenda. Que a gente pode... Eu queria esse. Aí, de repente, entrou esse, mas entrou um monte de gente que você não sabe quem é, não votou, ninguém votou, mas ele está aí para ou ajudar ou atrapalhar. E como está na surdina, ninguém sabe o que ele faz, onde que está... Então, me parece que seria oportuno aproveitar, já que vai ser feita uma mudança eleitoral em termos de reeleição, aproveitar para colocar no debate social esse tipo de coisas. O que você está fazendo nessa cara? Assim, eu discordo do sistema distrital, né? Porque todo sistema eleitoral tem benefícios e tem desvantagens, né? Vantagens e desvantagens, né? O sistema distrital que o Segré defende aqui, que é votar diretamente no candidato, ele não dá voz àquelas pessoas que votaram e não foram eleitas. Por exemplo, se eu voto no candidato do PDT, por exemplo, e esse candidato não é eleito, não é? O meu voto no sistema distrital é ignorado. Então, por isso, é importante do sistema proporcional o apego e o respeito às minorias, né? Porque o meu voto, apesar do meu candidato não ser eleito, vai para o partido, e meu partido político que eu escolhi pode indicar outro político. Mas você vota uma pessoa, quando você tira essa lógica, você não faz com que o sistema seja oxigenado. O PT nunca seria o PT, sem fazer juízo de valor ao PT, se o sistema do Brasil fosse distrital e não proporcional naquela época. Ele foi para o partido minoria, foi ganhando espaço, até tomar o poder. Pode ter outros partidos políticos de direita e de esquerda que, graças ao sistema proporcional, consiga fazer deputados dessa forma também. Mas aí seria só escolher um cara que puxe votos e leva um monte atrás dele. O problema hoje, Filipão, que 95% dos eleitos, 95%, é muita coisa, apenas 26 deputados são eleitos com o próprio voto. Ou seja, que democracia representativa é essa? Que eu votei e a pessoa que está lá não é representativa. Mas não é muito representativa, eu te devolvo a pergunta. Se um candidato recebe 10 milhões de votos no partido que só tem 10 milhões de votos, você acha justo essa pessoa estar no parlamento sozinha? Ser outra pessoa do partido para ajudar no projeto programático? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. O que é injusto é um cara ter 100 mil votos e não entrar, e um que teve 200 votos entrou porque o outro. Esse é o ponto. Claro que é justo. Essa aqui é totalmente justo. Por que é justo? Como que é justo? Como que é justo? Eu acho que não. Por isso ninguém votou nele, mas ele entrou. Pessoa sem expressão. Mas e quando você tem um partido muito grande, por exemplo, com ideologias diferentes, aí beleza, você falou, eu escolhi aquele partido, mas eu não queria aquela ala X daquele partido, eu queria aquela pessoa que tem uma ala moderada. De repente você encaminha seu voto para lá e a pessoa que entra é justamente aquela que é ao contrário daquilo que você pensa. A pessoa que vota para deputado federal, vota para vereador, deputado estadual, tem que saber que o voto dela é no partido político também, não é? Quando ela escolhe um deputado federal, um parlamentar, ela está escolhendo também o partido político. Então, eu acho injusto também um partido político ter muito voto, né, um candidato ter muito voto, e ele ser uma abelha sozinha na colmeia. Né? Não tem como fazer isso. Né? Tem que ter... O sistema permite que outras pessoas do partido entrem junto com ele para ajudar na demanda programática do partidário. Arremate, Dávila. Só tem uma pessoa que puxa muito voto quando o Estado é o único distrito. Porque se tivesse o voto distrital e os distritos são homogêneos e contíguos, tem lá o distrito de 1 milhão de votos, o cara vai ter no máximo 1 milhão de votos, que é todo voto do distrito. Então não tem esse negócio de um cara que vai puxar voto, ter 10 milhões de votos, 7, não vai ter isso. Por isso que tem que dividir por voto. E outra, o voto distrital permite você cobrar e fiscalizar o seu deputado. E aí dentro do voto distrital tem 1000 coisas. Pode ter o voto distrital puro, pode ter o proporcional, pode ter o que vota na metade da legenda. Aí tem 1000 combinações. O que não dá
é para ter o voto só proporcional, que foi o que acabou com a política no Brasil, que você tem 28 partidos. 28 partidos é um desastre total, e é por isso que tem o Centrão. O que é o Centrão, no fundo? O Centrão é a composição de uma frente partidária para evitar que essa pulverização partidária no Congresso destrua a construção de consenso na política pública. Ué,